Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. A paz do Senhor, queridos pré-adolescentes. Hoje estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E hoje estamos dando continuidade a mais um trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem por título A Ressurreição de Lázaro. E a Bíblia se encontra lá em João, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E para iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Então, feche os seus olhos comigo e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, te damos graças, Senhor, por mais um momento em Tua presença. Senhor, vem nos ajudar, vem nos capacitar, Senhor, vem guiando os nossos passos, para que possamos sempre estar em Tua presença. E aqui te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta e Maria mandaram recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai no cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vais ver, eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade, vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou o livramento, eu te
perto de concluir o seu ministério aqui na terra, os líderes religiosos começaram a perseguir cada vez mais a Jesus. Porém, ele sabia que em poucos meses enfrentaria o momento mais crítico da sua missão, a cruz. E por este motivo, ele resolveu ir com os discípulos para uma cidade um pouco mais distante de Jerusalém. Certo dia, aconteceu que um mensageiro chegou até Jesus para deixar uma mensagem enviada por Marta e Maria. E era um recado, um pedido de socorro. Jesus, ao receber aquele recado, ele não atendeu aquele pedido imediatamente. Ele apenas enviou uma outra mensagem àquelas duas irmãs. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e moravam na cidade de Betânia. A Bíblia não fala como aquela família se tornou tão próxima de Jesus. Entretanto, a mensagem enviada pelas duas irmãs deixava bem claro que o vínculo entre eles era muito forte. Pois a mensagem dizia o seguinte: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Nessa passagem, a Bíblia destaca aspectos humanos na rotina de Jesus. E nestes pontos vemos que Jesus tinha relacionamentos. Ele, mesmo sendo Deus, com todo o poder, Jesus não agiu de forma isolada e nem independente. A todo momento ele olhava diretamente nos olhos das pessoas, conversava com elas, participava de festas, comia na casa de pessoas, independente da sua classe social. Também ele, como viajante, se hospedava nas casas das pessoas, pois naquela época não existia hotéis como existe hoje para os viajantes. Então era comum os viajantes, os peregrinos, se hospedarem na casa de pessoas que às vezes nem conhecia, mas aquelas pessoas hospedavam com maior prazer. Então era comum que isto acontecesse. E Jesus sempre estava na casa de pessoas comuns. Estabelecer relacionamentos foi um dos trabalhos de Jesus enquanto viveu aqui na terra, pois ele veio salvar o mundo. E para este trabalho, para pregar o evangelho, Jesus escolheu 12 discípulos. E os 12 discípulos eram amigos de Jesus. Ele tinha um relacionamento com aqueles homens. Ele conhecia aqueles homens, pois vivia diariamente com eles. Por onde quer que Jesus ia, os discípulos estavam sempre acompanhando Jesus. Então Jesus os conhecia. Então eles tinham um vínculo de amizade. Mas dentre os discípulos, Jesus tinha 3 amigos que eram mais íntimos, que eram mais chegados, que eram os melhores amigos, podemos se dizer assim, de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Então, Jesus, ele tinha relacionamento com as pessoas e ele também tinha amigos mais chegados, amigos mais próximos, amigos mais queridos. Mas também dentro destes aspectos humanos que Jesus nos mostra nessa passagem, Jesus também tinha sentimentos, pois essa passagem fala sobre a amizade, a alegria, dor, compaixão, lágrimas. Tudo isso é citado nessa história. A maior prova de humanidade de Jesus é provado nesta passagem. Sendo Deus, ele conheceu e experimentou todos os sentimentos humanos, sem perder a sua identidade, a sua santidade e o poder.
Jesus não negou seus sentimentos, sentia e se expressava, mas não pecou. O pedido de socorro era bem claro, que Lázaro estava doente, o amigo de Jesus estava doente. E diante daquele pedido de ajuda, diante daquele pedido de socorro, Jesus apenas enviou uma resposta, enviou apenas uma mensagem que dizia que aquela doença não seria para a morte de Lázaro. Apenas isso. Jesus não foi correndo ao encontro de Marta e Maria. Ele apenas enviou esta mensagem. Através daquela mensagem que Jesus havia enviado pelo mensageiro, aquelas duas irmãs com certeza se animaram, se alegraram, pois era uma boa notícia. Seu irmão não iria morrer. Seu irmão iria ficar bom, né? Elas acreditaram nisso, porque Jesus havia dito que aquela doença não seria para a morte de Lázaro. Mas, apesar desta notícia, pouco tempo depois, o seu irmão morreu. Que tristeza! Olha só o que aconteceu. Lázaro morreu. Agora tudo acabou, pois elas acreditavam no milagre, que Jesus iria curar o seu irmão, mas isto não aconteceu. Lázaro agora está morto, então não há mais esperança para aquelas duas irmãs. Que notícia ruim! Agora Lázaro está morto, o seu irmão morreu. O que será que vai acontecer com aquelas irmãs? Pois agora elas estão desamparadas. O único homem que havia naquela casa morreu. E naquela época, queridos pré-adolescentes, as mulheres não podiam trabalhar. Então, os homens eram quem sustentavam a casa, eram quem trabalhava para sustentar. Então, as mulheres não podiam trabalhar. Então, o que será que vai acontecer? Elas agora estão sozinhas, estão abandonadas, desamparadas, né? Então elas estão tristes pela perda do seu irmão e sem saber o que vai acontecer com elas, como elas irão ficar. Então, será que Jesus agora não cumpre com sua palavra? Pois ele havia mandado a mensagem de que Lázaro não iria morrer, mas Lázaro morreu. Quando Jesus nos dá uma palavra, ele cumpre, pois ele é fiel com a sua palavra. Apesar que Lázaro havia morrido e Jesus ter dito que não iria morrer, algo irá acontecer, pois às vezes Deus nos dá uma mensagem e a gente acha que não vai se cumprir, porque não aconteceu da forma que nós queremos. Mas quando Deus fala, algo irá acontecer, pois ele cumpre com sua palavra. Talvez não seja da forma que você quer, mas ele irá cumprir no momento certo. Quando Jesus resolveu ir ao encontro de Lázaro e até Betânia encontrar Lázaro, já havia 4 dias que ele havia morrido. Quando Jesus resolveu chegar a Betânia e ir até o encontro daquela família, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Ao chegar em Betânia, Marta foi ao encontro de Jesus e expressou toda a sua tristeza que havia naquele momento. Ao mesmo tempo, a fé que tinha que Jesus poderia curar se ele tivesse vindo a tempo, antes que o seu irmão morresse. Então, quando Marta encontra Jesus, ela diz o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diante daquela situação em que aquelas irmãs se encontravam numa tristeza pela perda do seu irmão,
Jesus decide ir até o túmulo aonde estava Lázaro, pois ali havia um grande propósito, pois aquela morte não era apenas uma simples morte, uma simples perda. Aquela morte era para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas, apesar disto, aquelas irmãs não haviam entendido ainda o propósito daquele homem haver morrido. Elas não entenderam que, apesar da demora de Jesus chegar até a cidade, seria com o propósito de que o nome de Deus seria glorificado de uma forma extremamente grandiosa. Às vezes, a gente não entende a forma que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes, a gente acha que Deus está demorando, Ele não vai mais cumprir. Porque a nossa vista humana, tudo está acabado, tudo está terminado. Mas, quando Deus fala, Ele cumpre com sua palavra. Se Deus havia dito, se Jesus havia dito que Lázaro não iria morrer, que aquela doença não era para a morte de Lázaro, e apesar da demora de Jesus, aparentemente aos olhos humanos, aquela morte era para glorificar o nome de Deus. Então Jesus, os discípulos, Marta, Maria e os amigos daquela família foram até o túmulo aonde se encontrava Lázaro. Jesus, quando chegou diante daquele túmulo, ele chorou perante a presença de todos, expressando o seu sentimento, expressando como prova do seu amor e da amizade de Lázaro. Jesus, naquele momento, ordenou que o túmulo fosse aberto, que a pedra que fechava aquele túmulo fosse retirado dali. Marta ainda questionou: Jesus, já faz 4 dias que meu irmão morreu. O corpo já deve estar em decomposição, já deve estar cheirando mal. O corpo já não presta, Jesus, já faz 4 dias. E Jesus, ele não deu ouvido ao que Marta estava dizendo, pois ele sabia que grande seria o milagre que iria acontecer ali. E ele responde a ela dizendo: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então o túmulo foi aberto. Jesus fez uma oração em público diante de todas aquelas pessoas que ali estavam. E ao terminar, ordenou: Lázaro, venha para fora. Então o milagre aconteceu. Lázaro voltou à vida e ele saiu todo enfaixado, pois naquela época era assim que se enterrava os mortos. Eles enfaixavam todo o cadáver. E aí Lázaro saiu daquele túmulo. E grande foi o milagre que aconteceu naquele momento. Então, muitas vezes, meu querido pré-adolescente, estamos passando por uma dificuldade, uma situação tão difícil em nossa vida. E oramos ao Senhor, fazendo um pedido de socorro, pedindo que o Senhor venha nos ajudar. E apesar que o Senhor tem nos respondido, dizendo que Ele é conosco, que Ele irá nos ajudar, que Ele vai resolver a situação, a gente acha que Ele está demorando, pois queremos que Ele faça ali imediatamente aquele milagre. Mas tudo é no tempo de Deus, é no tempo determinado por Ele. Deus não se atrasa, Ele chega no momento certo, Ele chega na hora certa. Então muitas vezes até desacreditamos por achar que Ele está demorando, mas devemos fazer como a história de Lázaro,
apesar que achando que ele havia morrido e achando que Jesus havia chegado tarde, pois Lázaro já havia morrido há 4 dias. Mas o milagre aconteceu, porque o milagre não é feito como a gente quer e nem no tempo que a gente quer, mas sim no tempo determinado por Deus, no momento certo, na hora certa e como Ele quer fazer. Então a gente precisa crer, a gente precisa perseverar em oração, acreditando que o milagre vai acontecer, mesmo que a vista humana possa ser impossível. Para você talvez até não tenha mais solução, a vista humana não existe mais solução, mas creia no milagre, creia que ele vai chegar na hora certa, que ele vai chegar no momento certo, pois há um tempo determinado para todas as coisas, pois o milagre na sua vida será para glorificar o nome de Deus. Então, queridos pré-adolescentes, chegamos a mais um momento que seria o momento de ofertarmos ao Senhor e oferecer de coração aquilo que o Senhor também tem nos abençoado. Então, pegue sua ofertinha, aquilo que sua mãe, seu pai deu, aquela moedinha, e coloque no envelope ou numa caixinha. E quando tudo isto passar, vamos entregar na casa do Senhor. Então, meus queridos pré-adolescentes, chegamos a mais um fim de uma lição. Hoje aprendemos algo maravilhoso. Então, para encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor. Feche seus olhos comigo e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui te damos graça por este momento, por este aprendizado. Senhor, que a cada dia a nossa fé venha a aumentar, que possamos crer no milagre que o Senhor irá fazer na nossa vida, para que não venhamos duvidar do impossível, daquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida, daquilo que o Senhor pode fazer no nosso lar, daquilo que o Senhor pode fazer nos nossos familiares. E aqui te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos pré-adolescentes, até domingo que vem, se assim Deus nos permitir.